Você tem que entender que se você não revisar aquilo do jeito certo, na semana seguinte você vai ter esquecido a maior parte, tipo 70%, 80%. Entende? No momento que você lê um negócio novo e tenta entender aquilo à luz do que você já sabe, de certa maneira você está se forçando a lembrar aquilo que você já sabe, né? A gente meio que coloca nosso banco de informações, mas meio que dependente da tecnologia, né? Às vezes você deixa de memorizar uma informação porque você sabe que você encontra ela numa pasta ali. A gente esquece pra caramba, né? A maior parte do que a gente vive, a gente esquece. É uma perda de tempo. Perda de tempo. É, uma perda de tempo, cara. E isso vale tanto para alunos como professores, né? Quando eu dava aula aqui na UFSC, no início eu não sabia disso, mas eu já fazia uma coisa que evitava isso de acontecer. Porque qual que é o ideal? É o aluno, a pessoa estudar, ler, e logo em seguida ela se submeter a uma revisão ativa. Ou uma revisão. O mais óbvio é o professor, por exemplo, passar uma lista de perguntas sobre o material. Inclusive, depois de um tempo, a primeira aula que eu dava para as turmas da UFSC, eu explicava isso. Era a primeira coisa que eu falava. Eu ia dar aula de neurociência, falava, gente, antes de eu começar a falar de neurônio, eu vou falar um negócio aqui para vocês que ninguém ensinou para vocês. Eles ficavam tipo, caraca, que é isso? Eu falava, gente, é o seguinte, desenhava a curva de esquecimento no quadro. Falei, gente, vou poupar tempo de vocês, porque se você tiver uma aula hoje, você tem que entender que se você não revisar aquilo do jeito certo, na semana seguinte você vai ter esquecido a maior parte, tipo 70%, 80%. Você tá perdendo seu tempo, você já tá vindo aqui, já tem que estudar, vamos fazer direito. Aí eu explicava a curva do esquecimento e explicava o princípio básico para as pessoas conseguirem consolidar aquela informação, já que tá ali, né? E uma forma muito interessante de fazer isso é por meio de teste, não é a única. Mas até o momento tem sido mostrado como sendo a melhor técnica de estudo. Você se submeter a testes para estudar. É um negócio meio curioso. Você fala teste... E hoje em dia é fácil, porque se tu pegar, por exemplo, o ChatGPT, tu consegue botar um texto e tu fala assim, me faça 10 perguntas o jeito que tu quiser. Eu quero 10 perguntas que sejam de múltipla escolha sobre... Exatamente. Foi exatamente o que eu falei numa live que eu fiz sobre esse assunto no Instagram. Falei, gente, que a inteligência artificial vai revolucionar a vida de todo mundo. Sim. Se você souber usar, pode te ajudar pra caramba. E um dos problemas que os estudantes, as pessoas têm, é que ela lê o material e ela não sabe, não tem uma lista de perguntas para responder, não tem um professor que deu a pergunta, ou enfim. Uma possibilidade é você usar a inteligência artificial e falar, olha, esse texto aqui, elabore perguntas sobre ele. O problema só é que o inteligência artificial não necessariamente vai saber o que é mais relevante. Se você está estudando para uma prova, você tem que olhar, sei lá, um vestibular ou um concurso. Você tem que olhar a prova do concurso do vestibular para você ver o que é mais cobrado, o que é mais importante, entre aspas, né? Mas eu acho que, tiver enfim, uma outra pergunta inútil ali... Você pode, inclusive, colocar uma prova dessa para a inteligência artificial, elabore perguntas, avalie essa avaliação para ver o que é mais relevante, faça perguntas agora desse texto similares ao que tem na prova, e ele vai elaborar. E se tu estudar diretamente pelas perguntas, tipo assim, vamos supor, tem um tema que eu não conheço nada, sono, vamos supor que eu não saiba nada de sono, já tô sabendo bem, né? Você já sabe bastante também. Se tu me der as perguntas e eu for buscar as respostas, ao invés de eu ler e depois responder. Não é a mesma coisa, porque a ideia é você buscar a informação que já foi registrada. Então, assim, você pode fazer isso no primeiro momento. Você pode estudar, olha as perguntas, então cai isso, aí você estuda o material. Mas depois você tem que voltar para as perguntas e tentar responder sozinho, sem olhar o material. A ideia, isso é a base do que o pessoal chama de aprendizado ativo. Só que ninguém explica o que é a droga do aprendizado ativo. Eu mesmo, quando eu comecei a ler sobre esse assunto, sobre aprendizado, que é um tema que eu gosto, não era muito claro, aprendizado passivo e ativo. Cara, o que é o ativo e o passivo? Se eu ler um livro correndo é ativo? Vou na esteira, tô ativo, né? Tipo, o que é o ativo? É eu bater palma? Aí tem uma galera no Instagram falando, estude rabiscando com a mão que vai melhorar. Eu fico assim, caralho, velho, da onde que tiraram isso? O mais importante, eu vejo pouquíssimos falando. É que pelo nome faz sentido. Tipo, eu por exemplo, eu gosto de sublinhar, arriscar. Certo. Eu tenho agonia de ler um livro... paradinha, assim. Eu preciso, tipo... Quando você tá lendo, nem que você... Mesmo não quando você não tá estudando, né? Isso, quando eu vou ler um livro normal, tipo, eu vou ler o Sapiens, eu vou lá e vou rabiscando as palavras, anotando o pensamento, assim. Isso é legal. Assim que eu gosto. Isso aí é o que vai te ajudar a ter a tal da codificação profunda que eu falei.
Porque você lê um negócio, na verdade, em parte isso é uma revisão. Você lê um negócio, aí você para e pensa, pô, será que isso aqui é não sei o que lá? Aí você vai fazer uma anotação. Nesses milissegundos, você já tentou associar o que você leu com o que você sabe. Você meio que elaborou alguma coisa. Será que isso? Assim. E no que você vai anotar, você tem que também fazer um esforço para tentar lembrar o que você leu ali naquele momento, o que você já sabia, né? Entende? No momento que você lê um negócio novo e tenta entender aquilo à luz do que você já sabe, de certa maneira você está se forçando a lembrar aquilo que você já sabe, né? Você está consolidando essas memórias que você já tinha e encaixando mais uma pecinha ali. Maravilhoso. Maravilhoso. Assim, Tu não fica, tipo, sei lá, triste pensando assim, quanto tempo eu já perdi? Cara, fico, velho. Fico assim. Até hoje, na verdade, porque é um dilema. Porque na hora que você vai ler uma coisa... Assim, eu particularmente, eu leio muito, o dia inteiro, fico lendo artigo, estudo e caralhada 4, né? E aí eu fico assim, quanto será que vale eu me esforçar para lembrar o conteúdo desse artigo? Por exemplo, eu pego um estudo novo, vi uma capa, pô, que estudo parece legal, daí eu começo a ler. Eu primeiro tenho que ler o estudo para ver se vale a pena. Às vezes o estudo é mal feito e fala, isso aqui não vou ficar perdendo tempo para memorizar um negócio que deve estar errado ou foi mal feito, né? Então tem no meu caso, pelo menos, tem esse processo de seleção, mas às vezes dá uma agonia, né? Às vezes, numa dessa eu não faço uma revisão ativa e aí eu esqueço. E aí, sei lá, meses depois eu quero lembrar alguma coisa. Cara, o que era aquele artigo mesmo? Aí eu tenho que achá-lo nos meus arquivos, aí eu acho. É meio que eu acabo memorizando meio como parte do processo natural. Digamos, eu li um estudo. Tu lembra Se depois dele? disso eu nunca mais precisar dele, eu vou esquecer. Se eu precisar, se ele realmente for importante, eu vou tentar lembrar dele depois e eu vou ter esse esforço. Mas já é interessante pelo menos o fato de tu lembrar que ele existe. Isso sim. Tu já armazena bem, vamos dizer assim. De certa maneira, sim. Hoje em dia, isso faz muito parte do nosso aprendizado, né? Tem muita coisa que a gente meio que coloca no nosso banco de informações, mas meio que dependente da tecnologia, né? Às vezes você deixa de memorizar uma informação porque você sabe que você encontra ela numa pasta ali. Então, assim... Tu já viu que tem uns caras muito loucos que fazem isso? Tem um... Pô, não vou lembrar o nome do cara, mas o maluco tem, tipo, um arquivo da vida dele, assim. Nível absurdo. Cara, ele anda até com uma webcam que tira uma foto a cada 15 minutos. E daí ele tem todos os arquivos de fotos de tudo que ele foi. Todo o conhecimento que, teoricamente, ele absorve, ele armazena em pastas, assim, de uma maneira muito organizada. Caralho. Por ano. Da vida dele, assim. Da vida, por ano, por local. Conversa que ele teve, ele chega em casa e anota o que ele aprendeu, assim. Mas aí qual que é a finalidade disso? Ele diz que ele quer ser capaz de, com o avançar da inteligência artificial, replicar ele mesmo. Entendesse? Porque depois o comportamento dele. Isso, tipo numa máquina. Tipo, ele quer pegar e poder treinar uma inteligência artificial, alimentar ela com os dados da vida dele inteira, que ele faz isso, sei lá, desde os 15 anos de idade. E poder... cara, mas alguém tem que avisar ele que isso aí que ele tá registrando é tipo uma fração do que realmente tá acontecendo no cérebro, né? Pô, mas ele tá muito mais perto de conseguir... Com certeza, do que eu não tenho mal organizei meus estudos, né? Não, com certeza. É interessante, achei até que fosse mais como uma finalidade de hobby, ou sei lá, pra registrar mesmo, né? Depois você olhar... Legal você olhar a foto depois e falar, nossa, nem lembrava disso. Eu era assim. A gente esquece pra caramba, né? A maior parte do que a gente vive, a gente esquece. Realmente, nosso cérebro ele está projetado tem mecanismos que envolvem sinais químicos e circuitos específicos envolvidos em selecionar o que é relevante ao longo da nossa vivência. Então a gente está aqui conversando. Se eu falar, tu falei um monte de coisa aqui, tá? Você tá entendendo, mas seu cérebro tá tipo, ok. Se eu falar alguma coisa que te choca, que te emociona de alguma maneira, te deixa triste, ou feliz, ou empolgado, muito provavelmente você vai memorizar essa informação com mais robustez do que as outras. Porque essa emoção que você sentiu envolve modificações em circuitos envolvidos com formação de memória. Meio que tipo, isso aqui me emocionou. Sim, tipo, portanto, é importante. Tu tem que dormir, jogar um copo d'água, né, cara? Pá! Talvez você não lembre nem o que eu falei. Vai lembrar só que eu falei alguma coisa e joguei um copo d'água. Mas você vai lembrar muito mais desse momento que mexeu com você de alguma maneira, no caso uma agressão, né? Do que outros que são a menos, né? É um processo natural. Agora, para um estudante, né, cara? Imagina você quando estava estudando. Aliás, você formou, cara? Eu formei, cara. Porque da última vez eu acho que você não tinha terminado. Para um estudante, assim, boa parte dos estudos
ela é monótona, né? O aluno não se emociona. A maior parte, assim, é uma pena. O ideal seria que o estudante fosse participando, tipo, caralho, eu quero muito saber isso aqui, porque isso aqui é importante para isso, e para minha carreira. Isso seria o ideal, né? Mas isso não acontece. Chega lá, o professor é uma lesma esfregando um giz num quadro. Não tu, obviamente. Eu acho que a gente falou disso no primeiro episódio, cara. Eu lembro que a gente falou do... Porque eu já era revoltado com a faculdade naquela época. Eu acho que a gente falou disso, cara. A gente falou disso. Mas, de qualquer forma, independente desse... Tu lembrou porque te emocionou, porque eu ofendia a categoria dos... É verdade, eu acho que foi na nossa primeira... porque eu acho que eu era professor ainda e eu tava magoado com isso, né? Eu tava sentido, assim, porque... Cara, assim... Todo mundo sai perdendo, pessoal. O aluno, num cenário como esse, o aluno é chato assistir um negócio que ele não vê valor, né? Tipo, porra, que saco, nem sei pra que isso aqui serve. Tem que decorar um monte de coisa que não tem o menor sentido pra mim. E pro professor também é uma merda, cara. Se você tá dando aula de uma coisa e vê que o aluno tá tipo... Mas não faria, tipo, 100 vezes mais sentido o professor só tirar as dúvidas? Tipo assim, aluno... Cara... Tome o material, leia... Pois é, assim... Faça questões e tire dúvidas. Assim, eu acho que já passou da hora da gente reorganizar a estrutura de ensino nas instituições de modo geral. Sei que isso leva tempo, tem uma série de coisas que tem que acontecer. Mas, assim, no século XXI, com acesso à internet que a gente tem, possibilidade de gravar aula e nananana,